Bom dia, pessoal. Vamos começar. Só para organizar a aula de hoje, então, seguindo, né, ainda no rastro das oscilações amortecidas, né, como a gente estava analisando na aula passada e na aula retrasada, hoje eu vou, no início da aula, quero analisar o diagrama de fase para o oscilador amortecido, ou seja, como é que a gente constrói os caminhos de fase para os diferentes osciladores amortecidos que a gente analisou. E depois entrar em outro tipo de oscilador, que é o oscilador forçado, né? Principalmente o amortecido forçado. Então, eu vou colocar uma força externa atuando sobre esse oscilador amortecido, e aí a gente quer resolver as equações de movimento para esse caso, né? A gente vai mostrar que tipo de característica de movimento aparece quando a gente tem um oscilador forçado, quando a força externa é uma força periódica. A gente vai analisar qual é que é a relação entre a frequência externa, da força externa, e a frequência natural do oscilador. Isso vai nos dar, então, o fenômeno da ressonância, ou seja, a gente vai determinar em que condições a amplitude, né, do movimento, né, no limite de tempos grandes, né, vai ter o seu valor máximo. Basicamente, essa é a organização da aula. Então, começando com os diagramas de fase para osciladores amortecidos, lembrando como a gente fez a construção dos diagramas de fase para o oscilador livre, né, o ponto de partida é sempre a equação horária e a equação da velocidade, né, isso a gente tem que combinar essas duas equações de tal forma que a gente entenda como é que variam as velocidades em termos da posição, porque o espaço de fase, né, é o espaço das velocidades, ou momento linear, versus posição, né? No caso, um D que a gente está fazendo é um plano, né? É um plano do x ponto versus x, né? No caso dos osciladores amortecidos, né? Aqui eu vou falar de maneira geral sobre osciladores amortecidos, mas depois a gente vai ver que, do ponto de vista prático, né? A gente pode tratar separadamente cada um dos tipos de amortecimento e ver qual é que é o diagrama de fase correspondente. Eu vou começar a tratar o oscilador subamortecido, que é o caso onde o amortecimento é pequeno, né? O parâmetro de amortecimento é muito menor ou menor que o ômega zero, que é a frequência natural do oscilador. A gente determinou na aula retrasada, né, tanto a equação horária do movimento, que é periódico ainda, né, com uma frequência angular ômega 1, mas a gente tem uma supressão da amplitude do movimento, né, ou seja, a amplitude é modulada e essa modulação é dada por uma exponencial decrescente no tempo, onde o controle de tempos grandes é dado pelo parâmetro beta. Então, a gente já vê que, apesar de ter oscilação, o caminho natural para tempos muito maiores que um sobre beta é ir para a origem, né? X para tempo muito grande vai a zero assintoticamente. A partir da equação horária, a gente determinou também a expressão da velocidade. Aqui está a expressão completa da velocidade sem aproximações, né? A gente tem uma combinação de cossenos e senos com diferentes pesos, né? O cosseno está pesado por beta e o seno pesado por ômega 1. Claro que no limite de beta muito, muito, muito menor que 1, esse último termo é o termo dominante, a gente pode simplificar, né, a análise. Mas aqui eu quero ver o caso geral, né, sem aproximações. Qualquer caso que seja para beta menor que ômega 0, né? Tá claro que para combinar essas duas, a equação horária da velocidade não é tão simples como no caso do oscilador livre, né? Porque no caso do oscilador livre, nós tínhamos duas funções trigonométricas, em x e x ponto, né? Duas funções trigonométricas ortogonais, que era o seno e o cosseno, né? E elevando ao quadrado e somando a posição, o quadrado da posição, o quadrado da velocidade, nós obtínhamos uma quantidade que era independente dessas funções trigonométricas, que aparecia uma identidade trigonométrica em que desaparecia a dependência, né, na frequência angular ômega zero, lá no oscilador livre. A princípio, até isso aqui pode acontecer no limite de beta muito, muito menor que 1, né? A gente vai retornar a uma elipse com uma pequena alteração, né, no caminho de fase elíptico devido aos pesos na frente aqui tem um ômega 1 adicional, né, comparado com o caso do oscilador com o oscilador livre, né? Não é exatamente a frequência natural da oscilação.
Bom, para a gente entender, no caso geral, qual é que é o diagrama de fase, a gente vai ter que fazer uma mudança de variável, né, para entender simplificadamente como é que varia a velocidade versus tempo. Então, eu vou fazer uma mudança de variável justamente para tratar o termo da velocidade, né, a expressão da velocidade, que envolve duas funções trigonométricas. Então, o tipo de mudança de variável que eu vou fazer é essa daqui, né? Eu vou construir uma variável u que vai fazer o papel do x de t, ou seja, é proporcional a, a posição, né? U é ômega 1, x de t, isso é a posição renormalizada por ômega 1, basicamente ômega 1 é uma constante, né? E no caso, uma nova variável que seria faria o papel da velocidade, né? O x ponto, ômega, eu estou chamando de ômega, que é uma combinação de beta-x mais x ponto. Desta maneira, né, as novas variáveis, né, o que faz papel da posição, o que faz papel da velocidade, retornam, né, para os casos parecidos como no oscilador no oscilador livre, né? A variável u agora ainda vai ter basicamente a mesma coisa que está escrito aqui, né? A menos da multiplicação por ômega 1. E a variável ômega agora depende apenas de uma função trigonométrica, lembrando que as amplitudes aqui, tanto no U quanto no W, são exatamente as mesmas, a menos a troca de sinal, e a gente volta a ter funções trigonométricas. Bom, agora eu quero, feita essa mudança de variáveis, né, eu quero saber qual é que é a trajetória ou a curva, né, o caminho de fase nesse espaço do ômega versus U, né? Ômega versus U. Se eu entender qual é que é o caminho de fase nas variáveis ômega versus U, eu vou entender qualitativamente o que vai acontecer no espaço de fase original, que é o x ponto versus x, tá? Como é um plano, né? Ômega versus U vão corresponder a pontos num plano, né? Ou caminhos de fase num plano, ômega versus U. A gente pode entender que tipo de trajetória eu vou ter aqui nesse espaço, né, usando coordenadas planopolares, né, como a gente fez lá na primeira aula base. Né. Eu vejo aqui, então, que eu posso definir uma distância radial neste plano, ômega versus u, né? Lembrando que ômega e u fazem o papel de x e y lá no plano polar, né? Bom, o r, né, que é o tamanho aqui do, do vetor que vai desde a origem até o ponto, né, que eu estou interessado, é a soma dos quadrados de ômega e u, né? Isso explicitamente em termos da dependência temporal de ômega e u, isso vai dar ômega 1a e na menos beta t. Então, a distância radial aqui, né, no plano ômega versus u, ele decresce com o tempo. A gente já entende o que está acontecendo aqui, né? Na distância radial, a trajetória da partícula nesse espaço de fase, né, de ômega versus u, ela vai diminuindo com o tempo. Isso é uma coisa uma informação que a gente já tem, né? Outra coisa que a gente vê aqui claramente das expressões temporais, né, é que a razão ômega versus u nos dá, a gente tem o cancelamento das normalizações, né? Isso nos dá menos tangente de ômega 1 t mais sigma. No sistema de coordenadas planopolares, essa razão, né, a ordenada dividido pela abscissa, isso dá a tangente do ângulo polar, né? Por que eu estou analisando isso? É porque agora eu posso determinar qual é que é a tangente do ângulo polar, né, em termos de ômega 1t. Então, lembrando que a função tangente é uma função ímpar, né? Ou seja, menos tangente dessa tralha é a tangente de negativo do argumento, né? Isso, então, automaticamente nos dá uma relação entre o ângulo polar θ e o argumento desta tangente da esquerda, né? Que é menos ômega 1t mais sigma, né? Bom, se eu for isolar a dependência do tempo, né? Nesta relação, em termos de θ e as outras constantes, né? Eu consigo mostrar que o tempo, né, pode ser escrito em termos do ângulo polar. Né? O tempo é menos θ por ômega 1 menos sigma sobre ômega 1. São duas coisas que eu entendi aqui, correspondente à representação plano-polar da trajetória no plano ômega versus u. Bom, lembrando como é que a gente escreve as equações em plano polar, né? Lembra, eu acabei de mostrar aqui R, que é a soma de ômega 2 mais W2, né? É ômega 1A e na menos beta T, né? E a representação polar, né?
envolve uma exponencial do ângulo polar, né? Para a gente fazer isso, eu vou substituir, então, o tempo em termos, aqui na exponencial decrescente, né? Em termos do ângulo polar. E aí eu vou ter R versus θ. R versus θ é a equação em coordenadas polares de uma trajetória no plano, né? Correspondente ao plano da ômega versus U. Quando eu faço a substituição do tempo aqui em termos do ângulo polar, eu vejo claramente que eu vou ter uma constante, né, que multiplica um exponencial que depende do ângulo polar. A constante aqui envolve o ômega 1, o A e todas as outras constantes, né, as exponenciais. A exponencial das constantes, né, que é o segundo termo aqui na exponencial, e isso vezes uma exponencial e na beta sobre ômega 1 θ. Esse tipo de equação polar em coordenadas polares, né, ou seja, o que eu obtive é uma equação desse tipo para as trajetórias no plano ômega versus U, né? Ou seja, eu tenho uma R de θ, que é uma constante B, e na dθ. Lá na nossa aula base 1, nós até fizemos um exemplo, né? Uma equação em plano polar deste tipo, né, representa uma trajetória no plano, né, que é uma espiral logarítmica. Então a gente já entende claramente, né, só por esses passos aqui, que o que vai acontecer no espaço de ômega versus U, a trajetória, né, ou o caminho de fase no plano ômega versus U, é uma espiral logarítmica, obviamente começando em uma distância finita aqui em U, né? Lembra que eu vou começar em alguma condição inicial e a gente vai desenvolver uma trajetória no plano de fase que é uma espiral logarítmica e vamos convergir para tempo muito grande, né, para U igual a zero, ou x igual a zero, e velocidades iguais a zero. Mas a trajetória no plano WU é uma espiral logarítmica, né? Obviamente, quando a gente voltar, né, voltar atrás na transformação de coordenadas, né, o x é proporcional a u e o w é proporcional a x ponto. Então, se no plano ômega u eu tenho uma espiral logarítmica, no plano x ponto versus x, que é o espaço de fase original para valer, né, a gente vai ter, então, espirais logarítmicas como sendo os caminhos de fase para o oscilador amortecido, né? Fracamente amortecido. Esse tipo de caminho de fase corresponde, então, às condições onde beta é menor que ômega zero, ou seja, o oscilador subamortecido, certo? Obviamente, a gente tem direções de caminho nesses caminhos de fase, né? De novo, aqui no sentido horário, né? Eu já comentei isso no oscilador livre, né? O sentido das setas aqui são os sentidos das setas dos caminhos físicos, né, corretos para a partícula, né? Então, se a partícula começa com velocidade positiva e posição positiva, isso é a direita da origem, né? Necessariamente ela vai ter no oscilador amortecido, ela vai chegar no ponto de retorno indo periodicamente com o período 2π sobre ômega 1, né? Passando pelos diferentes pontos de retorno, lembrando que os pontos de retorno agora, a cada ciclo, diminuem de tamanho, né? Então, os mais próximos da origem, até a gente convergir para tempo muito grande, tempos muito maiores que 1 sobre beta, a gente convergir para a origem, né? Então, os caminhos de fase aqui tem desenvolve um tipo de espiral descendente, né? No caso, o oscilador é subamortecido. E como eu comentei já, né, em x igual a zero, né, a origem, ele vai ser um ponto atrator dos caminhos de fase. Então, para as diferentes condições iniciais, eu vou ter diferentes espirais logarítmicas, mas todas essas espirais logarítmicas têm o mesmo ponto de convergência que a gente chama de atrator, né? Então, todos os caminhos de fase do oscilador subamortecido vão ter como convergência, ponto final das suas caminhos de fase, a origem, né? Sendo um atrator dos caminhos de fase. Lembrando que atrator é um termo muito comum quando a gente analisa caos, né? Basicamente é isso, né? É um ponto ou pontos de convergência dos caminhos de fase correspondente para aquele sistema. Muito bem, claro, trajetória aberta, né? Sempre osciladores amortecidos que têm perda de energia mecânica, a energia mecânica não é conservada, os caminhos de fase são abertos em comparado com os fechados no caso do oscilador livre.
Agora eu quero analisar o caminho de fase, ou os caminhos de fase para os osciladores crítico e supercrítico, né? Ou seja, com amortecimento crítico e um oscilador supercrítico, né? Na verdade, eu vou fazer por supercrítico e depois tomar o limite para o crítico, né? A gente vai ver que, basicamente, a gente, fazendo o caso mais geral, a gente retorna para o caso mais específico, né? Então, eu vou começar a tentar analisar o caminho de fase, ou os caminhos de fase, para o oscilador supercrítico, né? De novo, na aula passada, né, a gente determinou a equação de movimento e a equação da velocidade, no caso do oscilador supercrítico. De novo, é super complicado, né, porque a gente tem combinações lineares de exponenciais, né, que depende do parâmetro ômega 2, né, é complicado, desta maneira que está aqui, a gente conseguir fazer uma manipulação tal que a gente obtenha x ponto versus x, né? Que é o que é necessário para entender o que é o caminho de fase no plano de fase x ponto versus x. Mas, se a gente analisar essas equações horárias da velocidade no limite de tempos grandes aqui, para tempos grandes, aqui eu vou assumir que é tempos muito maiores que 1 sobre ômega 2, que é o parâmetro que controla as exponenciais crescentes e decrescentes aqui nos termos em colchete, tanto em x quanto em x ponto, eu tenho uma simplificação dessas expressões, né? Então, se eu pegar aqui as expressões da posição e da velocidade, tomar o limite de tempos muito maiores que 1 sobre ômega 2, isso significa que o argumento dessas exponenciais é muito maior que 1, né? Ômega 2 versus t para tempos muito maiores que 1 sobre ômega 2, a gente tem que essas exponenciais têm argumentos muito maiores que 1. A gente vê que os termos para esse limite de tempo grande, né? Os termos que envolvem as exponenciais decrescentes e na menos ômega 2t vão a zero assintoticamente e a gente simplifica um pouco as expressões tanto da equação horária quanto da velocidade, né? A gente vê que o segundo termo aqui na expressão da posição vai embora e também o segundo termo na expressão da velocidade vai embora e a gente tem essas expressões limites, né? No limite de tempo muito grande. Basicamente, a gente tem as mesmas exponenciais decrescentes e na menos ΔT, e apenas uma exponencial, que é igual nos dois casos, né? E na ômega 2t. Se a gente fizer a razão, né, da velocidade pela posição, né, fizer x ponto sobre x, o que a gente obtém é um cancelamento completo das exponenciais e sobra apenas um parâmetro, que é ômega 2 menos beta. E aí a gente já tem, no limite de tempo grande, a gente sabe qual é que é o caminho de fase para uma trajetória, né, o caminho de fase, para um oscilador supercrítico, né? A relação é linear. Então, para tempos muito maiores que 1 sobre ômega 2, todos os caminhos de fase para os osciladores supercríticos vão ter que convergir para uma trajetória, né, um caminho de fase que é linear, né? Inclusive a gente conhece qual é que é a inclinação dessa reta que conecta x ponto versus x, né? Lembrando que ômega 2 menos beta é negativo, né? Só para lembrar a definição de ômega 2 ao quadrado, né? Ômega 2 ao quadrado é beta 2 menos ômega 0 ao quadrado. Se eu fatorar nessa relação beta quadrado, e eu tenho ômega 2 quadrado como sendo beta 2, 1 menos ômega 0 quadrado sobre beta 2. Tá claro aqui que é 1 menos uma quantidade finita, né? Que o ômega 2 é menor que beta, né? E a ômega 2 é menor que beta. Se ômega 2 é menor que beta, tá claro que a nosso caminho de fase, que é um segmento de reta no limite de tempos grandes, tem uma inclinação, né, negativa. Tá? Eu estou representando aqui esquematicamente alguns dos caminhos de fase para o oscilador supercrítico, né? Aqui tem a reta limite, né? A reta limite, que é x ponto igual a menos beta menos ômega 2. X ponto, então, é uma reta decrescente, cuja inclinação é dada pela diferença, né, do beta pelo ômega 2, né? Está entrecejado. Ou seja, para tempos muito grandes, independente da condição inicial, todos os caminhos de fase vão convergir para caminhos de fase sobre essa reta limite, né? Eu só estou mostrando 3 condições iniciais aqui, só para a gente entender o que vai acontecer em cada caso, né? Por exemplo, nesse caso 1 aqui, eu tenho uma partícula que está com velocidade positiva, ou seja, ela está andando, começa com uma velocidade inicial positiva, ela está andando em sentido do eixo x positivo,
com a direita da origem. Né? A gente vê aqui que o x é positivo e o x ponto é positivo nessa condição inicial. O que vai acontecer? Num oscilador supercrítico, né? Ele vai ir até o ponto de retorno, depois vai voltar em sentido à origem. É o que eu estou mostrando aqui, né? Ele vai até o ponto de retorno, que está localizado aqui, né? Porque em algum ponto x é diferente de zero, a velocidade é nula. Velocidade nula, instantânea, é ponto de retorno. Depois ele vai voltar para a origem, claro, com velocidade negativa, né? Ele vai por valores negativos da velocidade. E no final do seu movimento, né? Para tempos muito grandes, né? Tempos muito maiores que 1 sobre ômega 2, o caminho de fase desenvolvido é sobre a reta limite. Né? E depois, claro, sempre ele converge aqui para a origem, né? Que é o atrator, né? Desses caminhos de fase. Aqui eu tenho uma segunda condição inicial, né? Onde a velocidade é negativa e a posição é positiva. Então, a condição inicial é tal que ele está à direita da origem, já indo, né? Já indo em direção à origem, né? Então, o caminho de fase já está, né? Já é uma reta, né? Correspondente, onde ele já vai convergir diretamente para a origem. E aqui uma terceira condição inicial, né? Onde está à direita da origem, com velocidade negativa, né? Mas a energia mecânica é tal que ele vai ainda desenvolver, vai passar pela origem, né? Vai passar pela origem com uma determinada velocidade, né? Vai até o ponto de retorno da esquerda, né? Na oscilação, e depois vai retornar para a origem. Quando ele retorna para a origem, isso já transcorreu um tempo grande, o movimento se dá sobre, né, o caminho de fase se dá sobre a reta, né, limite, que é o x ponto igual a menos beta menos ômega 2 x. Então, só para entender três diferentes condições iniciais, mas a gente sabe que para tempos muito grandes, né, o caminho de fase correspondente para o oscilador supercrítico é uma reta, um segmento de reta, né? Segmento de reta, cuja inclinação depende da relação entre ômega 2 e beta. Obviamente, a gente pode tomar o limite, né, de quais seriam os caminhos de fase para o oscilador crítico, né? No caso do oscilador crítico, o beta é exatamente igual a ômega zero, né? Isso significa, então, que ômega 2, no nosso caso aqui, o limite de ômega 2, no limite do crítico, né, vai a zero, né? O ômega 2 vai a zero. De novo, eu consegui entender que ainda no caso do oscilador crítico, né, eu vou ter também, no caso de tempos grandes, um caminho de fase que ainda é uma reta, né? Claro que a inclinação muda, porque ômega 2 vai a zero, a nossa reta para o oscilador crítico, né, seria x ponto igual a menos beta a x, ou seja, um segmento de reta com inclinação negativa controlada pelo parâmetro de amortecimento. Então, toda essa análise que eu fiz por supercrítico vai acontecer qualitativamente do mesmo jeito que no supercrítico, né? Com a única diferença é que, no caso do crítico, o ômega 2 vai a zero e a inclinação, né, a inclinação é um pouco maior que é no caso do supercrítico. Né? Mas, qualitativamente, os caminhos de fase que vão constituir o diagrama de fase do oscilador crítico basicamente segue o mesmo tipo de comportamento que no caso do supercrítico. Encerradas as oscilações amortecidas, agora vamos analisar um novo tipo de sistema, né? Que é as oscilações forçadas, né? Oscilações forçadas, eu tenho um oscilador amortecido e eu vou introduzir uma força externa, né? O efeito da força externa é introduzir energia no sistema. Lembrando que no oscilador amortecido, independente do tipo de amortecimento que a gente tenha, crítico, supercrítico ou subcrítico, né? A gente vai perdendo, né, sistematicamente energia mecânica e em algum momento, depois de um tempo finito, a gente vai voltar para a origem, né, com velocidade nula, o objeto vai ficar em repouso, né, depois de um certo tempo, né, na origem, que é o ponto de equilíbrio estável. Agora, quando a gente introduz uma força externa, apesar de a gente estar perdendo energia mecânica, a força externa introduz energia nova, né, no sistema.
né? E aí o balanço energético vai depender do tipo de força externa que eu estou considerando, certo? Aqui eu vou fazer o exemplo onde a força externa é harmônica, né? É periódica, né? E analisar qual é que é as consequências quando eu coloco, né? Forço, né? O meu oscilador amortecido com a força externa que é periódica. Então, a minha força externa que eu vou analisar a solução do movimento, né? É uma força externa que tem esse comportamento, né? Ela tem um máximo, que é F0, e o comportamento dela é periódico, né? Com uma frequência angular nessa periodicidade que é dado pelo parâmetro, pelo frequência angular ômega, né? Então, ômega é a frequência angular da força externa. A partir dessa força externa, aplicada sobre um oscilador amortecido, né? Que isso então vai constituir um oscilador amortecido forçado. Eu quero analisar qual é que é a solução do movimento. Que tipo de movimento um oscilador forçado com esse tipo de força externa vai ter, né? Bom, primeira coisa eu vou ter que analisar qual é que é a força total, né? A força total ainda no oscilador amortecido a gente tem a força elástica, né? A força dissipativa, que a gente modelou como sendo proporcional à velocidade, né? E a novidade é a força externa periódica. Sabida a força total, a gente pode então escrever a segunda lei, né? Massa vezes aceleração é igual a essa força total, né? Aqui eu vou concentrar junto com a massa vezes aceleração a expressão da força elástica e da dissipativa e deixar na direita apenas a força externa, né? Basicamente, segunda lei, né? Então, no caso 1B. Divido ambos os lados pela massa, né? E a gente vai obter exatamente muito parecido com a equação do oscilador amortecido, né? No lado esquerdo é exatamente igual, né? A única mudança é que no lado direito o termo não homogêneo deixa de ser zero e agora o termo não homogêneo é não nulo, né? O termo não homogêneo agora vale a cosseno de ômega t, que é o termo da força externa, né? Do lado esquerdo, tudo igual, né? É a expressão do oscilador amortecido, onde beta é o parâmetro de amortecimento e ômega zero é a frequência natural do oscilador. Lembrando só as constantes que estão aqui, né? O beta é B sobre 2M, onde B é a constante de amortecimento, né? Ômega zero ao quadrado, que aparece aqui, é a razão da rigidez elástica efetiva pela massa. E o parâmetro A, que é a amplitude aqui no lado direito, né? Basicamente é a força, o máximo da força externa, que é F0, dividido pela massa. Basicamente é isso. Mas, do ponto de vista de solução do movimento, a gente vai ter que resolver essa equação diferencial. Essa equação diferencial é a versão não homogênea da equação diferencial do oscilador amortecido, onde o termo aqui não homogêneo era zero. Então, basicamente, eu vou ter que resolver, se eu quero saber qual é que é o tipo de movimento, eu vou ter que resolver agora uma EDO de segunda ordem com coeficientes constantes, mas não homogênea. O termo não homogêneo aqui é não nulo, certo? A solução geral, só para lembrar lá as soluções de equações diferenciais, né? A solução geral com equação diferencial não homogênea, né? É dado desta forma, né? A solução geral com a equação diferencial não homogênea de segunda ordem é a soma da solução da equação homogênea correspondente, que é trivial, porque a equação diferencial homogênea correspondente é justamente a equação do oscilador amortecido, que a gente já sabe a solução. Então, a solução homogênea é basicamente a solução do oscilador amortecido sem força externa. E uma solução mais, né, uma solução particular, né, que vai ser construída a partir de uma determinada metodologia. Mas a gente já sabe que a solução geral vai ser uma soma, uma superposição linear da solução homogênea mais uma solução particular. No caso da solução homogênea, a gente sabe já, independente do tipo de amortecimento que tem, né, se é fraco ou grande, né, a gente já sabe que essa solução homogênea, para tempos muito grandes, e tempos muito grandes no caso da homogênea, é tempos muito maiores que 1 sobre beta, a gente sabe que esse termo homogêneo vai a zero para tempos grandes, né? Então, a gente já está antecipando aqui que a solução geral para o oscilador forçado, né, basicamente para tempos muito grandes, né, é dado pela solução particular. Então, o que interessa, no final das contas, né, é determinar corretamente a solução particular da equação diferencial não homogênea.
Aqui eu estou apresentando um dos métodos para resolver uma equação diferencial não homogênea, especificamente da determinação da solução particular, né? Solução particular, que é o método dos coeficientes a determinar. Já vai ficar claro por que esse método tem este nome, tá? Bom, como é que a gente resolve, né, pelo método dos coeficientes a determinar, a solução particular? Como a gente propõe uma solução particular? Bom, como o termo não homogêneo aqui na nossa equação diferencial, que é o termo, este termo aqui, né, que ela é cossenoidal, né, A cosseno de ômega t, é o termo não homogêneo nessa equação de segunda ordem ordinária com coeficientes constantes, né? Como o termo não homogêneo é periódico, né, e cossenoidal, a gente vai usar como proposição da solução particular uma autobase, claro, trigonométrica. Obviamente, aqui eu não sei quanto vocês já sabem sobre soluções de equações diferenciais, mas se o termo não homogêneo é trigonométrico, automaticamente o tipo de solução particular tem que ser uma autobase trigonométrica. O que eu quero dizer com isso é isto, né? A minha proposição para a solução particular tem esta forma, né? É uma combinação linear de cossenos e senos, claro, do mesmo argumento ômega t, que está aqui no termo não homogêneo, né? Lembrando que o cosseno e o seno formam uma base, né, ortogonal, né, no espaço das funções, né? Lembrando que aqui eu tenho dois coeficientes a determinar, claro, né? O A1 e o A2 são as constantes de integração, né? Então, a minha solução particular, como o termo não homogêneo é periódico, é cossenoidal, eu vou propor uma solução particular, né, que é construída com uma superposição linear de funções trigonométricas ortogonais. Lembrando que a gente já sabe como, né, um truque matemático, né, a gente já sabe como reescrever essa combinação linear de duas funções trigonométricas ortogonais, né, em termos de uma única função trigonométrica. Claro que eu posso escrever isso em termos de um cosseno ou em termos de um seno, né? No nosso caso, lá no oscilador livre, a gente escreveu em termos do seno, né? Mas tanto faz, porque eu posso escolher a constante de fase de tal forma que eu possa reescrever o seno em termos de um cosseno. De qualquer maneira, eu posso reescrever a combinação linear de senos e cossenos em termos de uma única função trigonométrica, que eu escolhi cosseno, né? E lembrando, sempre quando a gente faz isso, a gente vai ter um parâmetro, que é a amplitude, que eu estou chamando aqui de D, né? Que lá no oscilador livre a gente chamou de A, mas aqui a gente está chamando de D, né? E uma constante de fase. A gente já sabe isso, né? Aqui tem um sinal menos, mas não interessa aqui a questão do sinal. Eu posso dizer que o meu sigma é menos beta, por exemplo. Mas a questão do sinal não importa. Lembrando que, no caso, a minha solução particular, né, que é uma superposição de senos e cossenos, pode ser escrita em termos de uma função trigonométrica multiplicada por uma amplitude, né? Amplitude d, e a fase, né, é ômega t menos sigma, onde a constante de fase é sigma. Na verdade, nas notas de aula, no resumo da aula sobre o oscilador livre, quando a gente estudou lá no finalzinho das notas, né? Tá mostrado lá os dois casos, né? Como é que eu construo essa superposição como um seno e como é que eu construo essa superposição como um cosseno. E lá está mostrado que elas são equivalentes, né? Por exemplo, aqui é o cosseno. Né? Muito bem. Os coeficientes a determinar, que dá o nome ao método, né, da minha solução particular, são o D e o sigma, ou seja, a amplitude e a constante de fase, certo? Bom, como é que eu determino essas constantes a determinar? Como é que eu determino quanto é que é D e quanto é que é sigma? Para determinar D e sigma, eu vou substituir essa solução particular na equação diferencial original, que é a equação diferencial não homogênea. Certo? Para fazer isso, então, a gente vai precisar, lembrando que no lado esquerdo da equação homogênea, a gente tem derivada segunda e derivada primeira ordem da solução particular e a própria solução particular aqui na esquerda. Então, a gente vai ter que, a partir dessa solução particular, eu vou calcular, então, a derivada primeira e segunda no tempo dessa solução particular. A derivada segunda é proporcional ao cosseno, né? Isso vai nos dar... Vou começar com a derivada primeira, que é mais fácil. Né? A derivada primeira desta função, tá? É d seno de ômega t menos sigma menos de menos ômega,
que é o resultado da derivação do seno, né? Usando o regra da cadeia. E se eu derivar mais uma vez, eu tenho aceleração, né? Aceleração não, a derivada segunda dessa solução particular, né? Menos d ômega 2 cosseno de ômega t menos 5. Substituímos, né, essa solução particular na EDO não homogênea, que está aqui, né? Estou colocando explicitamente todos os termos, a derivada segunda, a derivada primeira multiplicada por 2 beta e a própria solução particular multiplicada por ômega zero ao quadrado igual ao termo não homogêneo a cosseno t. Todo o procedimento agora é manipular, né, a substituição dessa solução particular na EDO não homogênea e determinar os coeficientes d e sigma. Vamos lá. Então, aqui eu já substituí. Aqui eu vou, primeiro, abrir, né, esses cossenos e senos, né, da diferença, tá? Para fazer isso, eu vou utilizar... Vejam bem, todos os termos que multiplicam os ômegas e ômega zeros dependem de senos e cossenos de diferença. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar identidades trigonométricas, né, e escrever esses cossenos e senos das diferenças em termos de produtos de senos e cossenos. Então, basicamente, aqui eu vou usar essas duas identidades trigonométricas, né, cosseno de A menos B é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B, e seno de A menos B é seno de A, cosseno de B, menos cosseno A, seno B. No nosso caso, né, tá claro, né, que o que eu estou chamando de A, basicamente, é ômega t, né? A é ômega t. E B é sigma. Né? Então, a diferença de A menos B. Bom, aqui eu estou mostrando para vocês, coloquei explicitamente já a substituição dessas identidades trigonométricas, né? Substituo cosseno e seno de diferença por produtos, né, de senos e cossenos, onde eu tenho, então, cossenos e senos de sigma multiplicados por cossenos e senos de ômega t. Segundo passo é agrupar os termos, as potências em ômega, né? Então, eu vou agrupar todo mundo que depende de D, né? Todo mundo que acompanha D, que é o primeiro, o segundo e o terceiro termo, todos os termos que têm D com ordem segunda, tanto de ômega como ômega zero. Então, eu vou agrupar aqui todos os parâmetros que dependem, todos os parâmetros aqui, né? Que dependem tanto de d ômega ao quadrado como de ômega zero ao quadrado, ou seja, potências de segunda ordem nas frequências. Frequência natural do oscilador e a frequência da força externa periódica. Juntei todo mundo que depende desses parâmetros. E, claro, resta, né, a condensação de todos os parâmetros que acompanham o parâmetro ômega, né, a ordem 1, na frequência da força externa. Continua o termo não homogêneo aqui na direita. Agora, feito já essa construção, agora eu vou separar, né, no lado esquerdo, todos os coeficientes que acompanham o seno de ômega t e o cosseno de ômega t. Tá? Então, aqui eu vou ali e eu checo, até aqui os dois risquinhos são justamente quem são os termos que eu vou agrupar, todos os que acompanham o cosseno, né, que é toda essa quantidade aqui, esses três termos, né, e todos os coeficientes que acompanham o seno de ômega t. São essas constantes, né? Aqui, no caso do cosseno, eu já passei para o lado esquerdo também o termo não homogêneo. Então, eu tenho menos A, cosseno de ômega t, ele já foi incluído aqui na esquerda. Se vocês olharem o que a gente tem aqui, né? Eu tenho uma superposição linear, ou uma combinação linear, de duas funções trigonométricas linearmente independentes, né? O cosseno e o seno são funções ortogonais, né? Lembrando que o que está acompanhando o cosseno e o seno, né, basicamente são constantes, né? Porque a amplitude é uma constante, ômega são frequências, né, e o beta é o parâmetro de amortecimento. Então, a princípio, eu tenho coeficientes multiplicando duas funções ortogonais, ou seja, do ponto de vista da álgebra linear, né, geometria analítica, eu tenho uma combinação linear de funções linearmente independentes, que é o caso do seno e do cosseno. Isso dando zero. Então, lá na álgebra linear, a gente sabe que se a gente tem uma combinação linear de funções linearmente independentes, a única maneira dessa equação ser satisfeita, né, é que os coeficientes multiplicando essas funções linearmente independentes, que é o seno e o cosseno, sejam identicamente nulos. Tá? Isso é um fato lá da álgebra linear.
Ou seja, significa que, para que esta equação aqui seja válida, né, que basicamente isso aqui é a substituição da nossa solução particular na EDO original, né, a gente vai ter que impor que os coeficientes, ambos sejam identicamente nulos. Ou seja, esse fator tem que ser zero e este fator também tem que ser zero. Isso nos dá duas equações, né? Essas duas equações que eu estou mostrando aqui, né? Aqui eu esqueci na minha nota, aqui no termo que é d ômega 0 quadrado menos ômega 2, eu esqueci de colocar o cosseno de sigma aqui acompanhando. Vocês corrijam aí, tá? Aqui tem um cosseno de sigma que eu passei. Mas a princípio a gente tem essas duas equações. Se a gente tem duas equações, né, e dois parâmetros a determinar, dois coeficientes a determinar, que é o d e o sigma, com essas duas equações, a gente consegue determinar univocamente, né, quanto é que vale d e quanto é que vale sigma. Se eu obter d e sigma, aí a gente consegue construir a solução particular que faz parte da solução geral da solução da equação de movimento para o oscilador amortecido forçado, né, com a força externa periódica, né. Tem um cosseno ainda que está faltando. Mas a princípio eu só passei o termo menos A para o lado da direita. Eu tenho essas duas equações aqui, acho que não tem mais nada, né? E aí sim a gente vai determinar a partir dessas duas equações quanto é que vale D e sigma. A primeira equação aqui já nos determina quanto é que é a amplitude da solução particular D, né? Ela é A dividido por ômega 0 quadrado menos ômega 2, cosseno de sigma, né? Mais 2 beta seno de sigma. Basicamente o D está determinado. Claro, ainda D aqui está sendo. D ainda depende da constante de fase sigma. A gente já vai tratar disso daqui a pouco. Mas a primeira equação já nos fornece, né, a relação entre D e a amplitude A. Lembra que essa informação aqui, A é, é o máximo da força externa, né, dividido pela massa. Né? Então, essa informação do A a gente conhece. Né? E as frequências a gente conhece também. O parâmetro de amortecimento a gente conhece também. Né? Bom, a segunda equação, que é essa daqui, né, vai nos determinar quanto é que é a constante de fase. Que a segunda equação não envolve amplitudes, não, só envolve sigma. Então a gente consegue ver claramente, né, se eu passar esse termo para a direita, dividir todo mundo por seno, eu vou ver que eu vou obter tangente de sigma como sendo 2 beta ômega, ômega 0 menos ômega quadrado, né? Isso significa que sigma é arctangente de 2 beta ômega sobre ômega 0 quadrado menos ômega 2, né? Basicamente, então, eu consigo determinar tanto D quanto sigma, né? O sigma, a gente até entende o que ele é, né? A constante de fase sigma, né? É a diferença de fase entre a força externa, porque o argumento do cosseno da força externa é ômega t. E a solução particular tem argumento para o cosseno que é ômega t menos sigma. Obviamente, essas duas fases do cosseno são diferentes e a diferença vale exatamente sigma. Né? Então, o sigma é a defasagem entre a força externa, né, periódica, e a nossa solução particular aqui para o movimento. Bom, eu vou tentar tratar o seno e o cosseno em termos das condições, né, e das frequências, né. Lembrando que eu tenho funções trigonométricas de um ângulo, entre aspas, né, sigma, né, em radianos, né. Eu tenho tangente de sigma definido dessa forma, e aqui na expressão de D eu tenho cosseno e seno de sigma. Bom, se eu voltar lá para a trigonometria, né, e analisar um triângulo retângulo, né, onde dessas quinas, né, numa desses vértices, o ângulo é θ, né, eu conheço o cateto oposto e o cateto adjacente a este ângulo θ e também a hipotenusa. A gente sabe que a hipotenusa é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, né? E também da trigonometria a gente sabe que tangente de θ, né, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, né? Cateto oposto pelo adjacente nos dá tangente de θ. E também na trigonometria a gente sabe que seno e cosseno
são construídos a partir dos catetos e da hipotenusa, né? Seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa, né? E o cosseno de θ é o cateto adjacente pela hipotenusa. Isso é trigonometria, né? Dado um ângulo θ, como é que eu obtenho essas três funções trigonométricas em termos dos catetos, né? Ângulo oposto, cateto oposto e cateto adjacente. Bom, aqui a gente tem a definição da tangente de θ, de sigma, né? Definição da tangente de sigma, no nosso caso, na solução particular do movimento. Ela é uma razão de duas quantidades, né? No numerador a gente tem 2 beta ômega, no denominador nós temos ômega 0 quadrado menos ômega 2, né? O que eu posso fazer com isso, né? Eu posso lembrar, né, que se a tangente de um ângulo é a razão entre o cateto oposto pelo cateto adjacente, tá claro que aqui no meu caso eu conheço quem é nesse meu triângulo retângulo cujo ângulo é sigma, né? O ângulo agudo é sigma, né? O meu cateto adjacente deve ser o 2 beta sobre ômega, 2 beta vezes ômega, né? E o cateto adjacente, né, deve ser o denominador, que é o ômega 0 quadrado menos ômega 2. Então eu sei quem é o cateto oposto e o cateto adjacente num triângulo retângulo onde um dos ângulos agudos é o sigma, certo? Bom, se eu sei quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, lembrando que a tangente θ é a razão desses dois catetos, com esses dois catetos e a hipotenusa correspondente, eu posso construir seno de sigma e cosseno de sigma com esses dois catetos. Seno de sigma é o cateto oposto, né, que é 2 beta ômega, dividido pela hipotenusa, né, que é a soma dos raiz quadrada da soma dos quadrados desses dois caras, ou seja, raiz quadrada do quadrado de ômega 2 menos do ômega 0 quadrado menos ômega 2, mais o quadrado de 2 beta ômega, que dá 4 ômega 2 beta 2. A mesma coisa vai funcionar para o cosseno, né? Cosseno de sigma é o cateto adjacente, que é ômega 0 quadrado menos ômega 2, dividido pela hipotenusa, né? Bom, por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso substituir a informação de seno de sigma e cosseno de sigma aqui na expressão de D. Então, eu vou substituir cosseno e seno de sigma em termos apenas dos parâmetros frequências angulares e parâmetro de amortecimento. Seno e cosseno depende apenas de beta, ômega e ômega 0. Já fiz aqui a substituição, né? Então, dá para ver que a gente vai ter um denominador comum que é a hipotenusa, né? E a gente vai... Só vejo que vão ter duplicação dessas duas quantidades, né? Por exemplo, aqui eu tenho ômega 0 quadrado menos ômega 2 multiplicado por cosseno. Mas o cosseno já é também ômega 0 quadrado menos ômega 2. Então, eu vou ter uma duplicidade, né, em ambos os termos aqui no denominador. Que é o que eu estou mostrando aqui, né? Aqui, o ômega 0 quadrado menos ômega 2 vai ficar o quadrado. E o 2 beta ômega vai ficar o quadrado, nos dando, então, 4 beta 2 ômega 2. E, claro, o denominador em comum, que é a hipotenusa, né? Bom, brincando aqui, eu ainda posso reescrever, né? Lembrando que este cara que está aqui em cima da raiz quadrada, né? Nada mais é que posso escrever externamente, né? Esse cara que está aqui. Como a raiz quadrada de um quadrado dessa tralha, né? Lembrando que a tralha aqui é linear, né? Eu posso reescrever isso. Com isso eu consigo condensar toda a informação dentro de uma única raiz, né? Dentro de uma única raiz, a gente vê que o que sobrevive dentro dessa raiz é justamente essa quantidade que está aqui, né? Ômega 0 quadrado menos ômega 2 ao quadrado mais 4 beta 2 a ômega 2. Matemática, né? Então, eu consigo escrever, então, a amplitude, né, da solução particular em termos de A, que é sabido, e as frequências e o parâmetro de amortecimento, tá claro? Obviamente, a gente já consegue enxergar aqui que a amplitude, no caso da solução particular do oscilador forçado com força externa periódica, a amplitude tem tamanhos diferentes dependendo da relação entre as frequências da força externa e da frequência natural do oscilador sem amortecimento e sem
a força externa, né, que é o ômega zero, que é o oscilador livre, né, frequência angular do oscilador livre. Então, dá para claramente ver que a amplitude da solução particular, né, tamanho dela, o tamanho da amplitude vai depender da relação entre as frequências angulares do oscilador livre, né, intrínseco do oscilador, e a frequência angular da força externa. Claro, e também do parâmetro de amortecimento, claro. Né? Para cada relação entre ômega zero e ômega, eu vou ter amplitudes de diferentes tamanhos. A gente já vai ver que um dos fenômenos que vai aparecer é o chamado a ressonância, né? Tem um valor de frequência externa aí que vai nos dar o valor máximo, né, possível, né, para a amplitude. Mas a princípio está determinado, nós já determinamos na solução particular quanto é que é D e quanto é que é sigma na solução particular, lembrando que a solução particular vai ser acoplada com a solução homogênea, que é a solução do oscilador amortecido, para construir a solução geral, né, do oscilador amortecido forçado com força periódica. Aqui, então, já a solução particular é a amplitude D, só que a amplitude D depende de ômega, ômega zero, né, cosseno de ômega t menos sigma, onde a gente já sabe como determinar a constante de fase. A constante de fase é determinada desta maneira aqui. Né? Tangente de sigma depende de beta, ômega e ômega zero. Aqui eu só vou fazer uma representação, de novo, como o D também depende de ômegas, sigma ou tangente de sigma também depende de ômega. Lembrando que beta e ômega zero são algo intrínsecos ao oscilador amortecido, ou seja, o parâmetro de amortecimento desse oscilador amortecido, e ômega zero é a frequência natural do oscilador livre. Né? Está claro que tangente de sigma ou sigma depende de quanto vale a frequência da força externa, ou seja, tangente de sigma é uma função de ômega. Eu vou tentar graficar aqui qualitativamente como é o comportamento, né, da sigma em termos de ômega, da constante de fase em termos de ômega. Ou seja, a minha constante de fase não é fixa, né? Ela vai ter valores diferentes dependendo do valor da frequência externa, da força externa periódica, né? Aqui eu só vou calcular com vocês alguns valores, né, para dado um ômega, quanto vale sigma, né? Por exemplo, quando o ômega é igual a zero, tangente de sigma é zero. Por definição, né, aqui da tangente de sigma, né? Ela é linear em ômega, né? Então, quando o ômega é zero, a tangente de sigma é zero. Se a gente lembrar lá da função trigonométrica tangente, né, a tangente de θ é zero, em θ igual a zero. Ou seja, quando em 0 graus, né, a tangente é nula. Lembrando que a tangente é a razão de seno por cosseno. Né? Então, tangente de sigma é seno de sigma por cosseno de sigma. Né? Bom, para ômega igual a zero, que corresponde a tangente de sigma igual a zero, corresponde a sigma igual a zero. Tá? Aqui no meu gráfico da sigma de ômega, eu começo a representar este primeiro ponto que corresponde a ômega igual a zero. Bom, quando ômega é igual a ômega zero, ou seja, a frequência da força externa é exatamente igual à frequência natural do oscilador. Nesse caso, a gente tem uma divergência, né? Tangente de sigma vai para mais infinito. Lembrando que embaixo, na definição de tangente de sigma, a gente tem, no denominador, a gente tem ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. Obviamente, quando isso aí essas duas frequências são iguais, a gente explode a tangente de sigma. Se tangente de sigma é mais infinito, sigma é π sobre 2. Né? Lembrando que a função tangente tem duas assíntotas, né? Ela vai para mais infinito em π sobre 2 e vai para menos infinito em menos π sobre 2. Né? Mas tangente de sigma é mais infinito corresponde a sigma correspondente a π sobre 2. É o meu segundo ponto aqui no gráfico. Né? Para ômega igual a ômega zero, essa frequência aqui, né? O ômega igual a ômega zero, o valor da constante de fase vale π sobre 2. E, finalmente, né, se eu tomar frequências muito altas, né, frequência externa a infinito, né, a tangente de sigma vai a zero por baixo. Né? Então, eu pego lá e tomo o limite. Lembrando que no denominador a gente tem ômega menos ômega zero. Né? Ômega menos ômega zero, mas se ômega é muito grande, quem domina é o termo menos ômega quadrado, né? Para ômega muito grande, o termo negativo é que vai a zero para ômega grande, mas por valores negativos, né, da função. Né?
Isso corresponde lá, tangente de sigma indo a zero por baixo, né? Corresponde, então, a sigma igual a π, que é a assíntota do cálculo aqui da função sigma de ômega, né? Então, para ômega muito grande, o valor assintótico da constante fase é π, tá? Claro que eu poderia interpretar o que está acontecendo para cada um desses valores específicos, né? Que são alguns valores-chave, né? Para o valor da frequência externa, né? Da força externa. Mas um é bem interessante, né? Por exemplo, quando o ômega zero é igual a zero, isso significa que a função força externa, né, vai ser exatamente uma força constante, né? Então, lembrando, a força externa é F0 cosseno de ômega t. Se o ômega é zero, isso vai dar 1 para o cosseno, e basicamente a força externa é uma força constante, né? Ou seja, no caso particular, onde a frequência da força externa é nula, né? Isso significa que eu estou aplicando sobre o meu oscilador amortecido uma força que não é periódica mais, ela é uma força constante, né? Então, eu ainda consigo obter este limite, né, de força constante a partir da solução do caso geral de uma força periódica com a frequência angular ômega, né? E claro, aqui o gráfico, né, de teta versus de sigma versus ômega é dado pela essa equação aqui, né? Arctangente de 2 beta ômega dividido por ômega zero quadrado menos ômega 2. Claro que eu estou colocando aqui, né, representando 3 pontos, né, correspondente a 3 valores, né, distintos da frequência, que são os limites da frequência externa, né, 0 a infinito, passando pela frequência natural do oscilador. Bom, voltando, né, escrevi a solução geral, né? A solução geral é a solução homogênea mais a solução particular. A solução da homogênea é justamente a solução do oscilador amortecido, que a gente já mostrou genericamente na aula retrasada, né? A solução da equação homogênea é a solução justamente do oscilador amortecido, né? Aqui eu estou escrevendo geral, o caso geral da solução para o oscilador amortecido, não fazendo distinção de que tipo de oscilação amortecida a gente tem, né? Pode ser crítico, subcrítico ou supercrítico. Eu estou colocando só o caso geral. O que importa é que, independente do tipo de amortecimento que eu tenha, para tempos muito grandes, essa exponencial vai tornar a solução homogênea irrelevante, né? Ela vai a zero assintoticamente. Para tempos muito grandes, obviamente, quem vai mandar, né, do comportamento, né, do movimento da partícula num oscilador amortecido forçado é apenas a solução particular. Eu estou aqui escrevendo ela explicitamente de novo, né? A amplitude variável, né, que depende de ômega, cosseno de ômega t menos sigma, né? Essa é a solução geral. Então aqui só vamos discutir um pouquinho a questão da nomenclatura, né? O termo não homogêneo, ele apresenta apenas efeitos transitórios, no sentido que ela é importante apenas no início, né, do movimento, ou seja, para tempos pequenos, a solução homogênea vai fazer algum papel, né, vai desempenhar algum papel, mas devido ao fator exponencial em e na menos beta t, a solução homogênea vai rapidamente a zero, né, para tempos muito maiores que 1 sobre beta, e quem vai mandar no movimento, né, no tipo de movimento, na solução do movimento, basicamente a solução particular. Por isso que a gente chama a solução homogênea, né, como sendo a solução transiente, né? Ela é transiente no sentido que ela tem alguma importância na descrição do movimento apenas para tempos pequenos, abaixo de tempos menores que 1 sobre beta, né? Para tempos maiores que 1 sobre beta, a solução homogênea é irrelevante, quem manda é a solução particular, né? Então, o termo da solução particular representa os efeitos de estado estacionário, significa que para tempos grandes, basicamente, todo o controle da descrição do movimento é dado pelo termo, pela solução particular, né? Isso é chamado solução estacionária, né? Quando a gente está falando de estados estacionários, a gente está falando de estados para tempos muito grandes, né? Para tempos muito grandes, quem controla, né, a descrição do movimento é a solução particular. Ou seja, a equação horária do movimento, né, a x de t, para tempos muito maiores, né, que 1 sobre beta, basicamente
é a solução estacionária dado pela solução particular. E vejam bem, qual é que é a cara da equação de movimento da solução particular? Fixado a relação entre ômega e ômega zero, é exatamente a equação do oscilador livre, né? Ou seja, é um movimento periódico com frequência angular ômega. Então, está claro que o tipo de movimento que eu vou ter é um movimento oscilatório, né? Com uma frequência angular que não é ômega zero, mas sim ômega, exatamente a frequência da força externa. Então, o movimento que ocorre para um oscilador amortecido forçado, cuja força externa é periódica, né? É basicamente um movimento de oscilador, né? Harmônico, né? Cuja frequência é ômega, que é exatamente a frequência da força externa, exatamente igual à frequência da força externa, e com uma amplitude, né? Uma amplitude que é dependente da relação entre ômega e ômega zero. Mas basicamente, a solução estacionária é a solução de oscilador harmônico, ou seja, para um oscilador forçado desta maneira que a gente está fazendo, onde a força externa é periódica, para tempos muito grandes, a solução do movimento, né, o tipo de movimento que a gente vai ter é um oscilador harmônico, com frequência angular, né, com um período que é dado por ômega. Agora eu vou analisar, como eu já comentei, né, a amplitude desse movimento harmônico depende da relação entre ômega zero e ômega. Então aqui vai aparecer o chamado fenômeno da ressonância na amplitude. O que é ressonância? A ressonância é um pico numa determinada quantidade, dependendo do match, né, do match entre duas quantidades. No caso aqui, eu vou ter uma determinada frequência da força externa, vai nos dar o maior valor possível para a amplitude da minha solução particular. Ou seja, dependendo eu tenho exatamente uma frequência da força externa, periódica, tal que ela vai me dar no meu movimento oscilatório estacionário, né, o maior valor da amplitude possível, ou seja, a maior amplitude de movimento oscilatório possível. A gente vai determinar isso agora, certo? Isso é o chamado fenômeno da ressonância na amplitude, né? Ou seja, para qual o valor da frequência da força externa eu vou ter a maior amplitude de movimento para tempos muito grandes, tá? Aqui, então, eu já vou esquecer a questão da solução homogênea. A gente já sabe que para tempos muito grandes, tempos muito maiores que 1 sobre beta, a solução homogênea já é apagada, né? Ela é apenas transitória. Eu já vou assumir, então, que eu já estou com o movimento sendo descrito pela solução particular, né? Que é a solução estacionária. Neste caso, aí eu já vou conseguir entender em que condições eu vou ter ressonância na amplitude. O que eu quero saber? Eu quero saber para qual frequência, que eu vou chamar de frequência ômega R, né, da força externa, eu tenho um máximo da minha amplitude D de ômega. Tá? D aqui é a amplitude da solução particular, que é o que descreve o movimento para tempos grandes. Né? Matematicamente, determinar qual é que é a frequência de ressonância, né, qual é que é a amplitude correspondente ao máximo da amplitude D, é testa a derivada primeira. Né? Ou seja, eu vou calcular a derivada primeira da função D de ômega, né? Ou seja, a derivada da amplitude em termos de ômega, isso zero, as frequências que obedecem a essa equação vão nos dar a frequência, ou as frequências que vão, na verdade, a frequência, né? Que vai nos dar o pico, né? O máximo, no tamanho da amplitude da solução particular. Lembrando que o D de ômega é justamente esta função aqui, né? Isto aqui é o D de ômega, né? Certo? Tá aqui. É uma função complicada no denominador, então a gente tem diferenças, né, de ômega 0 menos ômega 2 e um termo que depende de beta 2 ômega 2. Derivada primeira, né, dessa função, né, aqui eu vou derivar em ômega esta função, né, a dividido pela raiz quadrada dessa trama toda, isso igual a zero. Aqui eu estou dando o detalhe, né, da derivada, a derivada desta função aqui, estou só mostrando o detalhe. Essa derivada vai ser nula quando o numerador aqui na derivada, né, de ômega é zero, né? Aqui eu estou mostrando explicitamente o valor do denominador igual a zero, né? Perdão, do numerador igual a zero.
Isso vai ocorrer para uma única frequência, né? Isso vai ocorrer para uma frequência, que eu estou chamando de frequência de ressonância, né? Que é a raiz quadrada de ômega 0 quadrado menos 2 beta quadrado. Então, existe uma frequência explícita, né? Particular da força externa, onde a minha amplitude D vai ter o valor máximo possível. É justamente nesta frequência. Raiz quadrada de ômega 0 quadrado menos 2 beta quadrado. Tá? Quando a gente tem essa condição, a gente tem o máximo da amplitude. Eu posso até calcular qual é que é o valor da amplitude neste máximo, ou seja, eu posso calcular quanto é que é a D de ômega calculada em ômega igual a ômega R, né? Então, já sabido que a frequência de ressonância é esta quantidade, substituo isso na expressão, né? Na expressão da amplitude D de ômega e vejo que resultado a gente vai ter. Ou seja, qual é que é o valor máximo da D de ômega. Estou mostrando aqui o detalhe analítico, né? Substituição explícita da ômega R no lugar de ômega, né? O que a gente vai obter é justamente este valor de máximo, né? O máximo da amplitude, que ocorre quando o ômega é igual à frequência de ressonância da amplitude, né? Vai ter esta cara, né? Vocês conseguem ver que a D de ômega no máximo, ela é inversamente proporcional ao parâmetro de amortecimento, né? E a relação entre ômega zero e beta quadrado. Essas duas características, o valor do parâmetro de amortecimento e a relação entre ômega zero e beta, vai nos determinar quão alta, né, é este máximo. Tá? Mas o valor do máximo é esta quantidade, A dividido por 2 beta, raiz quadrada de ômega zero quadrado menos beta 2. Aqui eu estou fazendo uma representação bem esquemática, né, de qual seria o gráfico da amplitude D versus ômega, né? Tá claro do comportamento da função. Volto aqui rapidinho. Né? Que tipo de comportamento tem essa amplitude, né? A gente vê que para ômega igual a zero, né? Basicamente isso é um valor finito, né? Então, quando ômega é igual a zero, a amplitude vale A sobre a ômega zero, né? Na ômega zero quadrado, né? A dividido por ômega zero quadrado. Esse é o valor da amplitude quando o ômega é igual a zero. Quando o ômega vai para infinito, a gente tem que a amplitude vai a zero, né? E a gente tem um máximo quando a frequência é igual à frequência de ressonância. Então, aqui eu estou representando esquematicamente, né? Qual é que seria o gráfico da D de ômega? Lembrando, sempre em ômega igual a zero, ela é finita, valendo A sobre ômega zero quadrado. Para ômegas tendendo a infinito, todos os gráficos de D ômega versus ômega vão para zero, assintoticamente, né? E claro, dependendo do parâmetro de amortecimento, né? Dependendo do beta, a altura do máximo é diferente. A gente consegue ver claramente aqui que a altura do máximo é inversamente proporcional a beta. Então, quanto menor beta, né, mais alta é o valor do máximo da amplitude. Está claro aqui nesse meu gráfico, né, que eu estou representando dois gráficos de D de ômega para dois betas distintos, né? Está claro que beta 2 é menor que beta 1. Né? Ou seja, a altura do máximo depende explicitamente do parâmetro de amortecimento, né? Claro, né? Eu vou ter picos, né? Claramente aqui. Né? Mas o tipo de gráfico que eu espero da amplitude versus ômega é isto aqui, né? É finito em ômega igual a zero, A sobre ômega zero quadrado, zero no infinito, né? Para ômega infinito. E o máximo é determinado por esta equação, que depende de beta. Outra coisa que a gente consegue ver, já comento a questão dos gráficos, né, mais explicitamente, né? A gente já vai ver ali que o fenômeno da ressonância não vai acontecer sempre, né? Eu só vou ter ressonância, né, se o beta, o parâmetro de amortecimento, for maior que ômega zero sobre raiz de 2. Por quê? A definição da frequência de ressonância é esta quantidade aqui, né? Raiz quadrada de ômega zero quadrado menos 2 beta ao quadrado. Mas eu vejo que se beta for maior que ômega zero quadrado
sobre raiz de 2, ou seja, que beta quadrado vale ômega zero quadrado sobre 2, né? O segundo termo vai dominar e a minha frequência de ressonância não é um número real, né? Ele vai ser imaginário puro, né? Ou seja, o ômega R é complexo. Então está claro que o fenômeno da ressonância só vai ocorrer para valores de parâmetro de amortecimento menores, né? Menores ou iguais, né? A ômega zero sobre raiz de 2. Porque se for maior, a nossa frequência de ressonância não é real, né? O que acontece aqui? Está claro que a gente está excluindo o aparecimento do fenômeno da ressonância na amplitude para o oscilador amortecido crítico e o supercrítico. Né? Que se beta for maior que ômega zero sobre raiz de 2, lembrando que 1 sobre raiz de 2 é da ordem de 1, né? A gente está excluindo o aparecimento de ressonância, com certeza, no caso do oscilador supercrítico, onde, lembrando que no supercrítico, beta é maior que ômega zero. No caso do crítico, né, beta é igual a ômega zero. Esta condição aqui para o aparecimento da ressonância nos diz claramente que a ressonância só vai aparecer se eu forçar o meu oscilador com a força periódica externa, só se o meu oscilador amortecido for subcrítico, né? Subamortecido, né? Só nesses casos, quando eu forço com uma força externa periódica um oscilador subamortecido, eu vou ter o aparecimento, né? Nós vamos ter o aparecimento do fator a ressonância, a frequência de ressonância correspondente, né? Aqui eu estou fazendo um gráfico mais bonito, né? Uma representação gráfica mais bonita, né? Da D de ômega versus ômega, né? Não o meu gráfico esquemático, mas um cálculo numérico mais apurado, né? Mas os comportamentos, como eu mostrei, são tranquilos, né? É finito em ômega igual a zero, vai a zero independente da condição para ômega tendendo a infinito. E nós temos os diferentes máximos, né? Os diferentes máximos. Os máximos, claro, as frequências de ressonância elas são dependentes de beta, né? Ou seja, as frequências de ressonância são distintas para diferentes betas. Está claro que quanto maior o beta, menor é a frequência de ressonância. Né? O que eu estou mostrando aqui, né, são vários. Essa letra grega estranha aqui, no meu caso aqui representa beta, né? São diferentes betas, né? Começando com beta zero, que é sem amortecimento, né? E depois aumentando o beta, né? Aumentando o beta. Tá claro que quando a gente aumenta a beta, a frequência de ressonância vai ficando cada vez menor, né? Cada vez menor. Por isso que quando a gente tem o valor máximo aqui, que é 1 para o parâmetro de amortecimento, a gente tem esta criatura aqui, que tem a frequência de ressonância mais à esquerda, né? Mais próxima de ômega igual a zero, certo? Quando a gente vai diminuindo, né? Diminuindo o beta, claro, a frequência de ressonância vai aumentando, né? De valor para a direita, né? E claro que aqui onde a gente tem, por exemplo, beta igual a zero, né? A gente tem uma explosão, né? Uma explosão do valor do máximo, né? Quando o beta é pequeno, né, 0,1, a gente tem o ponto de azul. Então, a localização da frequência de ressonância vai depender de beta, na forma, quanto maior beta, menor é a frequência de ressonância e vice-versa, né? E, claro, a altura do pico também depende da relação entre beta e ômega zero quadrado também, né? Certo? Aqui, de novo, como no caso do oscilador amortecido, a gente pode definir aqui no caso do oscilador amortecido forçado um fator de qualidade, né? Lembrando que lá o fator de qualidade basicamente é a razão, né, da energia armazenada no oscilador amortecido e dividido isto pela energia mecânica perdida em cada ciclo, né? A gente mostrou explicitamente lá no caso do oscilador amortecido, principalmente no oscilador amortecido subcrítico, né? Que o fator de qualidade basicamente é dado pelo ômega zero dividido por 2 beta, né? Isso a gente mostrou no caso do oscilador amortecido subamortecido, né? Aqui no caso do oscilador amortecido forçado, a gente também pode
construir um fator de qualidade, lembrando que é a mesma definição, né? Basicamente é a razão entre a energia armazenada no oscilador e a energia dissipada em cada ciclo, né, do movimento oscilatório, né? Que a gente consegue calcular explicitamente, né? Então, o fator de qualidade é definido, né, no caso do oscilador amortecido forçado, com uma frequência de ressonância dividido por 2 beta. Claro que no limite de pequeno amortecimento, subcrítico, né? Subcrítico ainda com beta muito pequenininho, né? A razão entre beta sobre ômega zero é muito menor que 1, né? A gente recai, claro, né? A gente recai no caso da definição da fator de qualidade, no caso do oscilador amortecido, fracamente amortecido. Tá? Então, a gente pode entender o aparecimento da ressonância ou não, né? Como a gente mostrou, só vai aparecer fenômeno da ressonância se beta for maior que ômega zero dividido por raiz de 2, né? A gente pode entender isso também em termos do fator crítico, né? Do fator de qualidade, certo? Existe um valor de fator de qualidade que estabelece um limite do aparecimento ou não do fenômeno da ressonância, né? Dá para calcular claramente aqui qual é que é o valor do Q crítico, né? Que separa o aparecimento ou não da ressonância, né? Isso vai acontecer quando ômega R, né? Ômega R é, ou seja, para valores de beta exatamente iguais, né? A ômega zero dividido por raiz de 2. Então, se eu venho aqui, né? E substituo, né? O valor de beta crítico para o aparecimento ou não do fenômeno da ressonância, né? Ou seja, os valores de beta maiores que ômega zero dividido por raiz de 2, eu deixo de ter fenômenos de deixo de ter o fenômeno da ressonância, né? Se eu substituir esse valor crítico, o que eu vou obter o valor correspondente crítico para o fator de qualidade? Então, para valores menores que esse valor crítico, que é crítico, né, eu não tenho mais o aparecimento de ressonância. A gente consegue ver aqui claramente nesses gráficos, né? Quando eu fui aumentando o parâmetro de amortecimento, né, os picos foram diminuindo em algum momento, né? Em algum momento eu não tenho mais picos, né? Eu não tenho mais não tenho mais máximos, né? Na minha amplitude versus ômega, né? Tá claro aqui nessa representação gráfica. Os máximos vão diminuindo de tamanho para um determinado valor de beta limite, que é justamente ômega zero sobre a raiz de 2, eu deixo de ter picos, né, na amplitude, ou seja, deixo de ter o fenômeno de ressonância na amplitude aparecendo. Em termos do fator de qualidade, isso é caracterizado por um fator de qualidade crítico, que é justamente esta quantidade. Ela depende da razão, né, da frequência de ressonância pela frequência natural do oscilador. Na aula que vem, a gente vai mostrar que o fator de qualidade, no caso do oscilador forçado, né, com a força externa periódica, né, pode ser escrito, né, em termos dessa razão, né, a frequência natural do oscilador dividido por delta ômega, onde delta ômega é justamente a largura do gráfico de ômega versus ômega. Obviamente, essa largura tem que ser medida em algum lugar, né? Mas eu vou mostrar isso explicitamente na aula que vem, né? Que o fator de qualidade aproximadamente é ômega zero sobre delta ômega, onde delta ômega é justamente a largura do gráfico da d de ômega versus ômega. Em que lugar eu vou medir essa largura? Eu vou medir essa largura justamente na frequência de ressonância, né? Ou seja, o valor do pico dividido por raiz de 2. Então, onde eu vou mensurar a largura da minha figura, né? Do meu gráfico, que vai nos dar um delta ômega, essa largura, né? É justamente no valor do pico dividido por raiz de 2. Basicamente, eu vou medir a largura na metade do quadrado da amplitude, né? Ou seja, eu vou lá no quadrado do pico e vou até a metade do quadrado do pico e ali eu mensuro, né? Calculo, mensuro o delta ômega, que é uma diferença de duas frequências que são simétricas em torno da frequência de ressonância, né? Vocês conseguem ver aqui claramente
nesse gráfico, né? Se eu estabelecer onde está localizado a largura, delta ômega, né? Ela vai corresponder a uma diferença entre duas frequências que são simétricas, né? Simétricas em torno da frequência de ressonância, que no caso que eu acho que é 1, né? O delta ômega é a diferença entre essas duas frequências, a frequência maior e a frequência menor, simétricas em torno da frequência de ressonância. Então, na aula que vem, a gente vai analisar basicamente o que vai acontecer, calcular explicitamente essa expressão, né? Quanto é que vale a largura, né? Quanto é que vale a largura do gráfico, né? Usando essa definição de onde eu vou medir a largura, né? E depois a gente vai analisar aqui no oscilador amortecido forçado com força periódica, né? Qual é que é o balanço de energia? Justamente como a gente fez no caso do oscilador amortecido, né? A gente determinou quanto é que era a energia média, energia mecânica média, e quanto é que era a potência dissipada média. A gente, na aula que vem, além de analisar essa questão do fator de qualidade, né? E determinar a largura da minha curva, né? Do meu gráfico de ômega, também a gente vai analisar a questão do equilíbrio energético nesse tipo de oscilador. Ou seja, basicamente o que a gente vai mostrar na aula que vem é qual é que é a relação entre os valores médios da potência dissipada e da potência entregue pela força externa, né? Porque eu tenho energia mecânica entrando no sistema devido à força externa periódica e energia mecânica saindo do sistema devido ao amortecimento, né? Na aula que vem a gente vai relacionar qual é que é a conexão entre essas duas potências, né? A potência dissipada, que é que vai embora a energia mecânica, e a potência recebida da força externa, né? A gente vai ver como é que funciona o equilíbrio energético, né, dessas potências médias, né? E vamos analisar qual é que é o tipo de consequência, né, para o movimento oscilatório correspondente. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer na aula que vem, né? E também, além do equilíbrio energético, a gente vai fazer alguns casos limites, né? Alguns casos limites para a solução de movimento. Eu já adiantei que a cara do movimento, no caso para tempos muito grandes, né, basicamente é um movimento oscilatório, né, com frequência angular dado exatamente pela mesma frequência da força externa, né? O que eu vou fazer também na aula que vem é determinar os limites de que tipo de movimento eu tenho quando eu vou desligando o amortecimento. Lembrando que a gente fez aqui a solução geral, né, para o oscilador amortecido, né, qualquer tipo de oscilador amortecido, forçado por uma força externa periódica. O que eu vou fazer é ver o que acontece com o movimento se o meu oscilador, né, eu tomar o limite de amortecimento nulo. Ou seja, qual é que é o movimento de um oscilador originalmente livre, né, sem amortecimento, e eu introduzir uma força externa periódica. A gente vai ver que, de novo, nesse caso, quando eu tenho um oscilador livre forçado com uma força periódica externa, também eu vou ter fenômenos interessantes. Um deles é o batimento e o outro é a ressonância na amplitude, a explosão da amplitude, dependendo da relação entre a frequência natural do oscilador, o ômega zero, e a frequência natural da força externa. Então, basicamente, são essas três coisas que a gente vai ver na próxima aula. Determinar a largura da curva, né? D de ômega versus ômega, e para isso a gente vai utilizar ela para construir o fator de qualidade, né? Vamos analisar o equilíbrio energético, né, das potências dissipadas e recebidas, né, explicitamente, matematicamente, né? E, finalmente, a gente vai ver qual é que são as soluções do movimento quando eu faço o limite de beta tendendo a zero, né? Ou seja, qual é que é o movimento de um oscilador livre forçado, né? E os diferentes fenômenos que vão aparecer, como eu já adiantei, batimento e ressonância na amplitude. É isso que a gente vai ver na próxima aula. Certo, pessoal? Aí eu encerro a aula de hoje por aqui. Fico à disposição. Então, na quarta-feira nós voltamos, eu chequei lá, quarta-feira é dia letivo, né? Quarta-feira é dia letivo, dia 1, dia 2, dia 28, dia 1, não, né? São não letivos, mas dia 2 é letivo, então a gente vai ter a nossa próxima aula na quarta-feira que vem, certo?
Bom final de semana. Já amanhã já vai ter a próxima atividade dessa semana, né? E qualquer dúvida sobre as atividades ou das notas de aula, é só me falar por e-mail. Lembrando que hoje eu corrigi, tem um sprintzinho ali na derivação ali da equação, esqueci de um cosseno de sigma em algum momento, né, que eu escrevi. Na nota de aula está faltando, mas a solução que eu mostrei depois está correta, né? Só esqueci de escrever, naquele caso, um cosseno de sigma ali num passo intermediário, né? Mas praticamente a nota de aula está quase completa. Certo, pessoal? Bom final de semana, bom descanso. Voltamos então na quarta-feira, bom feriadão, né? Bom feriado de carnaval. E nós voltamos então na quarta, certo?